No livro de Jó, mais uma vez, do capítulo 1. A gente vai ler do verso 6 ao verso 12. E depois a gente vai ler também Jó, capítulo 2, do verso 1 ao verso 6. Todos encontraram? Certo dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor perguntou a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e de passear por ela. O Senhor disse a Satanás: observaste o meu servo Jó? Na terra não há ninguém como ele. É um homem íntegro e correto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que Jó teme a Deus sem intenções? Por acaso tu não tens protegido de todos os modos a ele, sua família e tudo que ele tem? Tu tens abençoado a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicam sobre a terra. Mas estende a mão agora e toque em tudo que ele tem, e ele blasfemará contra ti na tua face. Então o Senhor respondeu a Satanás: tudo que ele tem está sob o teu poder, apenas não estenda a tua mão contra ele. E Satanás saiu da presença do Senhor. Agora Jó capítulo 2, verso 1 ao 6. Outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante ao Senhor, Satanás também veio com eles, para igualmente se apresentar perante o Senhor. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. O Senhor disse a Satanás: observaste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É um homem íntegro e correto e que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda se mantém íntegro, embora tu me houvesse incitado contra ele, para destruí-lo sem motivo. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, tudo quanto o homem tem, ele dará por sua vida. Estende a mão agora e toca-lhe os ossos e na carne, e ele blasfemará contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: ele está sobre o teu poder, somente lhe poupa a vida. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Pai, nós estamos diante da tua palavra, a tua palavra que é viva e eficaz, e nós estamos diante de um texto onde há várias coisas que nós podemos aprender, Pai, através dessa palavra, que o Senhor possa então estar revelando, Pai, para nós, através do Teu Espírito Santo, que o Senhor possa também estar, Pai, essa palavra entrando nos nossos corações, que nós possamos sair cheios aqui da Tua presença. Em nome do Teu Filho Jesus, amém. Meus irmãos, como eu disse no início, mais um ano está finalizando, e como é de costume, todos nós fazemos alguma promessa, alguma coisa de promessa de final de ano, que talvez janeiro vai ser um ano diferente, 2025 pode ser um ano diferente. E, não sei, talvez alguma promessa que você fez, por exemplo, vou ler a Bíblia toda, que é o caso que a gente está com a intenção, mais uma vez, da igreja ler a Bíblia toda por completo mais esse ano. Ou, para quem gosta de academia como eu, colocar o shape, coisa que eu não consegui mais uma vez esse ano, ficou para trás. Talvez em 2025 eu consiga melhorar de novo. E a gente faz planos. Talvez você esteja planejando uma viagem que você ainda tem vontade de fazer e você não conseguiu fazer. Ou então, aqueles que ainda conseguem guardar algum dinheiro nessa loucura que está o nosso país, guardar um dinheirinho ali, fazer uma poupança. Então, assim, todos nós temos planos futuros para a nossa vida. E Jó também, ele tinha planos futuros. Certamente ele tinha planos futuros. Só que os planos, eles podem mudar de uma hora para outra. É ou não é, meus irmãos? Talvez você esteja planejando, fez um monte de planos aí, e muitos deles não se concretizaram. Nós temos o exemplo clássico, há 5 anos atrás, de 2019 para 2020. O que aconteceu no Brasil, no mundo inteiro? Aconteceu uma pandemia mundial. Eu nunca imaginei que eu iria passar por uma experiência como foi essa de passar por uma pandemia mundial, onde nós vimos pessoas morrendo nas ruas, nos hospitais, não tinha quem socorresse, pessoas morrendo em casa, donos de empresa se matando porque perderam tudo, perderam todo o seu capital, e aquele desespero danado. Então, a nossa vida, ela pode ser transformada de uma hora para outra. É ou não é assim, meus irmãos? E é isso que nós podemos ver aqui na vida de Jó. E quando nós passamos por essa pandemia, que já vai fazer 5 anos, a primeira coisa que as pessoas diziam: onde está Deus? Onde está Deus diante de todo esse sofrimento? Onde está Deus
na vida daquele parente meu que faleceu por conta dessa Covid? Será que foi obra do acaso tudo isso? Será que simplesmente Deus não estava vendo o que estava acontecendo e deixou a coisa correr solta? Algumas pessoas certamente pensavam sobre isso. E da mesma forma, Jó ele passou por algo terrível, só que o sofrimento de Jó ele é muito mais terrível do que uma pandemia, que foi essa que nós passamos. Não sei se vocês gostam de música antiga, eu fui criado escutando aquelas modas sertanejas, e tem uma dupla evangélica muito boa, chama Dudu e Dalvan, não sei se vocês conhecem, acho que os mais antigos aqui provavelmente irão conhecer. E tem uma música muito linda deles que eu aprendi a gostar quando eu era criança ainda, que chama Rastros na Areia. E eu quero ler essa primeira parte dessa música e vocês tentam ficar gravada essa música até o final, só que eu não vou falar ela toda. No final eu quero fazer a parte que termina essa canção. E olha só, tanto que a letra dessa música é interessante. Ela diz o seguinte: o sonho que tive esta noite foi um exemplo de amor. Sonhei que na praia deserta eu caminhava com o nosso Senhor. Ao longo da praia deserta, quis o Senhor me mostrar cenas por mim esquecidas, de tudo que fiz nessa vida Ele me fez recordar. Cena das horas felizes que a mesa era farta na hora da ceia. Por onde eu havia passado ficaram 2 pares de rastros na areia. Então o Senhor me falou, em seus belos momentos passados, para guiar os seus passos, eu caminhava ao seu lado. E aí o autor faz um questionamento. Porém a minha falta de fé tinha que aparecer quando passavam as cenas das horas mais tristes de todo o meu ser. Então ao Senhor reclamei. Somente o seu rastro ficou. Quando eu mais precisava, quando eu sofri e chorava, o Senhor me abandonou. Meu irmão, é uma letra extremamente linda. E o final dela é muito mais bonito ainda. E nessa noite eu quero falar com vocês a respeito desse personagem então que nós lemos, tanto na nossa liturgia, tanto agora, que é Jó. Jó ele foi um homem de dores, porém um homem que soube confiar na soberania de Deus perante todo o sofrimento que ele teve. Então nosso tema hoje que eu quero trabalhar com vocês é a importância da fé e da confiança em Deus durante momentos de sofrimento. E eu quero que vocês imaginem Jó como se fosse um filme. Quem que gosta de filme de drama? É o melhor drama possível que já teve. O autor de Jó, certamente, ele foi muito hábil a criar, a contar a história de Jó, que Jó não é uma coisa fictícia, é um personagem real que aconteceu. Nós temos narrativas de Jó lá em Ezequiel falando sobre Jó. E Jesus também fala sobre Jó, Tiago lá também, no Novo Testamento, vai falar sobre Jó. Então vamos imaginar que Jó, o que nós lemos até agora, é um filme, e nós estamos na introdução desse filme. E eu quero fazer isso em 3 cenas. Como a gente leu do capítulo 1, do verso 6 ao 12, depois do capítulo 2, do verso 1 ao 6, e no final a gente vai ler o Jó 42 novamente, que foi lido aqui na liturgia. Então, vamos imaginar o Jó como um filme. Olha só, na primeira cena, o que nós temos? A reunião celestial, onde Deus ele pergunta a Satanás se ele tem observado o servo Jó. Essa é a primeira cena. E Satanás, nessa cena, ele acusa Deus de fazer o quê? Comprar a adoração de Jó. E além disso, Satanás diz que Deus cerca com prosperidade, com riqueza, com filhos saudáveis, e também acusa Jó de interesseiro. Ou seja, ele acusou Jó e Deus ao mesmo tempo. Essa é a nossa primeira cena que nós podemos ver. E na segunda cena, Satanás ele continua a sua acusação, só que agora ele muda. Veja ele acusar agora e fala assim, não, ele só não blasfemou porque ele tem saúde. Toca na saúde dele então para ver se ele não vai blasfemar contra ti. E essa é a segunda cena. E na terceira cena, é o final do livro. Se você não leu ainda o livro de Jó, leia ele do começo ao fim, numa sentada só. É muito triste a história de Jó. Muito triste. Só que na terceira cena veio o melhor. Vem a restauração de Deus sobre a vida de Jó. Então, meus irmãos, na primeira cena, vamos ler novamente o capítulo 1, verso 12. Olha só o que diz. Então o Senhor respondeu a Satanás, tudo o que ele tem está sobre o teu poder. Apenas não estenda a tua mão contra ele. E Satanás saiu da presença do Senhor. Meus irmãos, esteja aqui comigo. Na primeira cena, Jó, ele simplesmente era o homem mais rico da sua época. Nós podemos comparar ele hoje, então, qual seria o homem mais rico? O Elon Musk, se eu não me engano? Acho que é o homem mais rico da atualidade. Acho que é o Elon Musk. Antes era o Bill Gates, tem outros agora, alguns árabes aí, mas certamente o Elon Musk é o mais rico.
Só que existe uma diferença de Jó. Jó, ele era o quê? Deus fala que ele era um homem íntegro. Se você ler a história de Jó, ele fazia os sacrifícios para perdão de pecados dos seus filhos. Ele ajudava pessoas próximas que estavam passando dificuldade. Ele era o melhor conselheiro da sua região, da sua época. E ele simplesmente era alguém irrepreensível. Agora eu pergunto para você, você conhece alguém como Jó? Você já conheceu alguém, pelo menos, parecido com o Jó? Será que o nosso cenário atual hoje, se nós formos analisar o nosso evangelicalês brasileiro, certamente Satanás ele tem razão em alguma parte. Como assim, Cláudio? Nós podemos verificar, meus irmãos, que parte dos evangélicos hoje, eles não estão na igreja buscando a Deus. Eles não estão na igreja para adorar a Deus. Eles não querem ter um relacionamento com Deus, mas eles estão atrás daquilo que Deus pode dar para eles. Então, Satanás aqui nessa parte com os homens, ele poderia ter razão. Porque muitas vezes nós abandonamos a Deus, nós tratamos Deus como um pagão, um Deus pagão que você faz um sacrifício e aquele Deus pagão ele é obrigado a te dar alguma coisa. Só que Jó ele não tratava Deus dessa forma. Só que muitas vezes nós tratamos Deus dessa forma. Nós achamos que porque eu vou dar um dinheiro na igreja ou eu vou vir todo culto aqui domingo, Deus vai ser obrigado a curar alguma doença que eu tenho. E Deus não é obrigado a fazer nada, porque Ele é criador de todas as coisas. Quem é eu, quem é você? O que nós podemos dar a Deus para que Deus possa retribuir isso a nós? Então, quando nós vemos essa parte aqui, Satanás, hoje em dia, ele teria alguma certa razão. Olha, só para vocês terem noção de como está o nosso cenário evangélico, né? Então, as pessoas elas têm ideia de que Satanás é alguém todo-poderoso. Só que não é isso que nós podemos ver aqui. Olha só, Deus diz a Satanás que ele pode tirar o quê? Tudo de Jó. Ele pode tirar tudo. Só que ele não pode estender a mão contra ele. Então aqui começam as tragédias agora na vida de Jó. Ele começa a receber uma notícia pior que a outra. A gente não leu, mas se a gente, depois vocês podem ler aí, o que acontece? Jó ele era um homem muito rico. Só que naquela época a riqueza não era em dinheiro. Era em rebanhos. Era o que o cara possuía. Fazendas, bois, camelos, jumentas. É o que o texto vai descrever o que Jó tinha. Ele era simplesmente o que tinha mais que todos. Então, olha só o que acontece. O primeiro servo chega nele, Jó, seus bois e suas jumentas foram roubados. Mataram quem estava cuidando e só sobrou eu. Jó falou, pô, beleza, eu tenho mais uns bois, eu tenho os camelos. É uma notícia ruim, né? Os servos foram mortos. Só que no mesmo instante, quando um acaba de falar, a mesma coisa de você receber uma notícia ruim, o outro já chega e contra outro. Fala, pô, dá um tempo, cara. Aí, deixa eu respirar. Jó chega no mesmo instante, chega e diz, fogo do céu caiu e queimou suas ovelhas e seus servos. Só sobrou eu para contar a história. 2 acontecimentos ao mesmo tempo. Então Satanás ele está transformando a vida de Jó no inferno em um instante só. Tudo acontecendo simultaneamente. E em seguida chegou dizendo, os caldeus roubaram todos os seus camelos e mataram todos, só restou eu. Aí Jó fala assim, provavelmente não aguento mais, já 3 já seguida. Só que agora acontece a pior notícia que alguém poderia receber. Jó ele chega ao outro servo dele e diz, seus filhos amados estavam todos juntos quando o vento forte veio e derrubou a casa em cima dele. Todos os seus filhos estão mortos. Todos os seus filhos estão mortos. Jó ele tinha 10 filhos. Meus irmãos, o que você sentiria se você recebesse uma quantidade de notícias catastróficas como Jó recebeu? Você reclamaria? Você xingaria? Você culparia a Deus da sua desgraça? Qual seria a sua reação e qual seria a minha reação? Nós vemos pessoas por muito menos se matando porque perdeu a sua riqueza, perdeu o casamento, perdeu um carro, perdeu alguém que ama muito. É ou não é assim? Vemos pessoas totalmente desesperadas porque perdeu os bens materiais. E olha só para vocês verem, eu trouxe um dado. Às 19h30 de segunda-feira de 24 de outubro de 2019, funcionários da ferrovia que corta o vilarejo de Blaubeuren, no sul da Alemanha, encontraram um corpo estendido nos trilhos. Adolf Merkel era o 5º homem mais rico do país e dono de uma fortuna de 9,2 bilhões de dólares. É muito dinheiro. Ele simplesmente estava entre os 100 maiores bilionários do mundo.
e ele se matou. Mas por que ele se matou? Porque ele perdeu $1 bilhão por causa das quedas das bolsas da Volkswagen que aconteceu ali naquela época. E ele simplesmente tinha 100 mil empregados. 100 mil. E ele tinha outras empresas também, tinha empresa de cimento, indústria farmacêutica. E com 74 anos, meus irmãos, provavelmente ele conseguiria viver mais algum tempo, mas o desespero, porque ele perdeu a sua riqueza, ele simplesmente preferiu tirar a sua vida. E quando nós lemos a história, em 1929, quando houve uma queda na bolsa ali em Nova York, pessoas, se você dar uma pesquisada depois, você vai ver cenas de pessoas saltando do prédio, se matando porque eles perderam grande parte de sua riqueza. E depois disso foi desencadeado um grande número de suicídios por conta disso. Então veja só para vocês verem como as pessoas elas reagem quando recebem alguma notícia ou quando perde alguma coisa que de certa forma seria o sustento daquela pessoa ou a base daquela pessoa. E só que quando nós perdemos algo material, o que nós falamos, meus irmãos? Aquela coisa que a gente fala, os bens materiais a gente consegue novamente, a gente consegue trabalhar, a gente consegue adquirir, quem sabe até o dobro disso. Só que com Jó não foi esse bem que aconteceu. Porque além dele perder toda a sua riqueza, ele perder todos os seus servos que estavam cuidando ali, ele perdeu seus 10 filhos. E aí não tem como você recuperar seus 10 filhos. Se foram. Pensa você carregar 10 caixões num dia só e enterrar. Eu simplesmente, eu não sei como seria, mas pela dimensão de nós, como nós nos tornamos pais, parece que o amor de pai, ele é diferente. Quem é pai aqui sabe. Então, quando você vê seu filho doente ou sofrendo, você quer sofrer junto com ele, você quer pegar aquela doença, você quer pegar para você. Mas agora, se você enterrar 10 filhos, eu acho que isso é muito pesado. E quando acontece isso, quase sempre nós questionamos a Deus. Nós perguntamos, Deus, por quê? Eu me lembro tinha acabado de completar 18 anos de idade, meu pai faleceu. E nisso, quando eu lembro do dia que meu pai faleceu, a última coisa que eu conversei com ele, ele virado, arrumando minha bicicleta, e eu falei assim, pai, o senhor vai na igreja amanhã? Porque a gente fazia parte de outra igreja, e eu fazia parte da equipe de música, e eu ia tocar no aniversário da igreja. Aí ele falou assim, não, velho, amanhã eu vou. E a gente tinha costume de chamar assim, eu chamava ele de velho, eu chamava ele de velho. E a última coisa que eu olhei pro meu pai e falei assim, se a minha bicicleta não ficar boa, seu amanhã vai ter que arrumar ela de novo. E eu dei um tchau para ele e fui embora. E aí naquele triste domingo de agosto de 2005, eu recebi a notícia na parte da manhã, acabado de acordar, um parente me liga, fala, vem correndo para sua casa. Só que na hora eles não me contaram. E aí uma criança, que era um primo meu, que estava com uns 10 anos de idade, ele me viu. Cláudio, seu pai morreu. Eu, como assim meu pai morreu? Seu pai morreu. Eu lembro que eu saí em desespero de bicicleta na época, correndo, a bicicleta caía a corrente. Falei, pronto, agora lascou, nem a bicicleta presta mais. E meu pai faleceu em casa. E eu não quis ver meu pai caído no chão de casa. E aí veio o primeiro questionamento que eu fiz. Senhor, mas por quê? Por que o Senhor levou meu pai agora? Eu precisava tanto ainda de aprender algumas coisas ainda durante a vida. Estava com 18 anos. Estava aprendendo a viver ainda. E nisso, meus irmãos, nós questionamos a Deus. Nós levantamos questionamentos a Deus. E em 2016, eu também sofri outro baque, que foi o assassinato do meu irmão. Com 23 anos de idade, ele tomou 5 tiros, 2 na nuca e 3 nas costas. E foi outro questionamento que eu fiz com Deus, só que aí eu já estava com mais maturidade. Então eu entendia que Deus era soberano sobre todas as coisas. Mas isso não tira a dor de você ver alguém que você ama estendido no chão. E você ter que fazer todo aquele processo de velório, de você ter que reconhecer o corpo, de você ter que ser forte. Simplesmente isso. Agora pensa Jó, carregando 10 caixões de uma vez só, meus irmãos.
Ele levanta esse questionamento de Deus, Deus por quê? Só que ele não blasfema contra o Senhor, porque ele tem noção que tudo que Deus deu para ele foi Deus que deu. E se Deus deu, foi Deus que tirou. Então ele exalta a soberania de Deus sobre a vida dele. Para vocês terem noção, de 2019 para cá, a Cristiane até brinca, falou que nunca foi tanto velório na vida dela como ela foi depois que ela casou comigo. Minha família perdeu 7 pessoas, tudo próximas. Minha mãe perdeu 4 irmãos, tudo na sequência, uma da outra. E em fevereiro agora eu perdi um grande amigo, que eu não esperava também que ele falecesse. E foi uma dor também para mim muito grande, porque eu tive que carregar o caixão dele, eu tive que fazer o velório dele, porque a família deles não conhecia Cristo e eles estavam simplesmente perdidos, não sabiam o que fazer. E mais uma vez, Deus me deu a capacidade, me deu a força para poder passar por esse momento difícil. Então, meus irmãos, a nossa vida ela é cheia dessas coisas. Se você ainda não passou por esse momento de morte, todos nós um dia iremos enfrentar ela. Todos nós iremos perder alguém que nós amamos. Só que nós devemos responder isso como Jó respondeu. Se Deus deu, Deus tirou, e bendito seja o nome do Senhor. E tudo isso, meus irmãos, depende da cosmovisão correta que nós temos sobre quem é Deus. Como Jó, ele teve essa cosmovisão. Porque não adianta você dizer assim, Jesus ele é o príncipe da paz, não é isso que a Bíblia ensina? Nós lemos isso lá em Isaías 9, versículo 6, que Jesus ele seria o Deus conosco, o príncipe da paz. Só que quando acontece esse tipo de coisa, você não tem paz. Ou então acontece algo pior, e aí nós respondemos de outras maneiras diferentes. Nós dizemos que Deus é soberano, e acreditamos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Será? Meus irmãos, como alguém vai acreditar no Jesus que você diz e acredita se você não tem paz? Se você entra em desespero da mesma forma que alguém que não tem Jesus ainda entra em desespero. É fácil a gente falar, eu creio em Jesus, mas você não vive com paz. Você não consegue lidar com os problemas como alguém que tem Jesus do seu lado. Momento de luta é um momento extremamente doloroso. E Jó ele reconheceu a soberania de Deus. Jó, em meio a tudo isso, ele deu a seguinte resposta. E disse, nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E aqui nós encerramos essa primeira cena, meus irmãos. Jó, ele foi avastado. Um rolo compressor está passando sobre ele. Lembra? O homem mais rico, agora o mais pobre. O homem mais miserável. Então agora nós lemos mais uma vez o Jó capítulo 2, do verso 3 ao 6. E diz que o Senhor disse a Satanás, observaste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É um homem íntegro e correto que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda se mantém íntegro, embora tu me houvesse incitado contra ele, para destruí-lo sem motivo. Então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele, tudo quanto o homem tem, ele dará por sua vida. Estende a mão agora e toca-lhe os ossos e na carne, e ele blasfemará contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás, ele está sob o teu poder, somente lhe poupa a vida. Meus irmãos, aqui nós podemos ter outro ensinamento. O que nós podemos aprender aqui? Que Satanás ele não é poderoso. Satanás ele não tem poder na sua vida, a não ser que Deus permita que ele tenha. Como já dizia Martinho Lutero, o diabo é o diabo de Deus. O diabo ele é como se fosse um cachorro que está na coleira. Ele só vai até onde Deus permite que ele vai. Isso está mostrando que Deus ele é soberano, tanto na riqueza, tanto nas bênçãos, como também nas desgraças. Só que nós queremos atribuir aquilo que Deus é soberano ao diabo. Ou ao homem, ou a você, seja lá o que for. Meus irmãos, quem controla todas as coisas é Deus. Abre lá em Lamentações, capítulo 3, do verso 38 e 39. Lamentações 3, 38 e 39. Olha só o que diz, porventura da boca do Altíssimo não sai tanto mal como bem? De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Meus irmãos, assim como Jó, nós podemos enfrentar as dúvidas e questionamentos, principalmente em momentos dolorosos da nossa vida. Só que nós devemos saber que Deus ele é soberano sobre todas as coisas. Tiago 5,11 diz que, olha só eis que temos por bem-aventurados que sofrem, ouvistes qual foi a paciência de Jó,
e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. E agora Satanás, nós avançamos na nossa cena, Satanás agora ele faz o quê? Ele toca na vida de Jó, ele toca na saúde de Jó. Agora fica mais feio ainda. Jó, o rolo compressor veio, matou seus filhos, tirou sua riqueza, e agora por fim, a sua saúde. Olha só o versículo 7 e 8 do capítulo 2. Então Satanás saiu da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola do pé ao alto da cabeça. Jó, sentado entre as cinzas, pegou um caco de louça para se raspar com ele. O que aconteceu? Jó ele foi coberto por úlceras, por feridas, do pé à cabeça. A condição de Jó foi extremamente, de 0 a 100 assim, em segundos. A gente não sabe exato tempo que Jó passou sofrendo, mas provavelmente foi um longo tempo. Não foi um tempo assim de semanas, provavelmente foi de meses ou até anos. A gente não consegue fazer essa descrição porque o livro não dá e na Bíblia também não dá essa descrição. Olha só no versículo do capítulo 7, o verso 5. A minha carne se cobre de vermes e crostas de pó, a minha pele está rachada e vertendo pus. Então agora ele descreve a gravidade das suas feridas, com infecções visíveis pela pele rachada. Eu lembro quando eu era criança eu tive furúnculo. Nossa, mas aquele trem doía demais e também era assim um odor fedido, né? Um mau cheiro. E aquele trem doía demais. Agora pensa você dolorido, da cabeça aos pés. Até brinquei com a Cristiane, falei, só enxaqueca perto de Jó não é nada. O que é sua enxaqueca perto de Jó? Você não tem nem como descrever. Lá no capítulo 9, verso 17 e 18, ele diz que ele me esmaga com uma tempestade e multiplica as minhas feridas sem motivo. Não me deixa recuperar o fôlego, enche-me de amargura. Jó sente que as suas feridas elas são contínuas de dor e não dá trégua. É dia e noite sofrendo, dia e noite, atormentado, pisado, humilhado. Olha só o que ele fala no capítulo 16, do verso 6 a 8. Se falo, a minha dor não cessa, se fico calado, ela não se afasta de mim. Certamente, ó Deus, tu me deixaste sem força, desolaste toda a minha família, reduziste-me a pele e ossos, escapei só com a pele dos meus dentes. Jó ele não conseguia comer. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conversar com alguém que está com câncer. A pessoa ela pode até ter vontade de comer, mas ela não consegue comer. Ela fica só a bandeira do pirata, o mastro e o pano, só. Ela não consegue comer, não consegue se alimentar, ela não para de sofrer. Nós passamos por experiências com alguns parentes nossos que teve câncer e o sofrimento foi extremo. 1 ano, 2 anos sofrendo, sem alívio. Morfina não resolvia o problema. Era a condição de Jó. Ele pensava, eu vou dormir, talvez passe meu a dor, mas não passava. Além disso, pensa como estava a cabeça de Jó. Lembrando dos seus 10 filhos que tinham sido enterrados, lembrando de tudo que ele tinha e agora ele não tem mais. E agora, por fim, esse tanto de doença. Então, além das dores físicas, Jó ele sente a rejeição. Ele, no capítulo 19, do verso 17 ao 20, ele diz que o meu hálito é repulsivo para a minha mulher. Sou repugnante para os filhos da minha mãe. Até os meninos zombam de mim, quando me levanto, riem de mim. Todos os meus amigos mais íntimos me detestam. Aqueles a quem amo voltaram-se contra mim. Estou reduzido a pele e ossos e só escapei com a pele dos meus dentes. Meus irmãos, a mulher dele não suportava ficar perto dele. Só que parou para pensar que o diabo não atacou a mulher dele? Por que será? O diabo não ataca a mulher dele. Só que a mulher dele está atormentando ele. A mulher dele despreza ele. Você lê no início, ela fala assim, Jó, por que ainda te preservas ainda? Amaldiçoa esse Deus e morre, cara. Morre logo. Pedindo para ele morrer. E Jó fala assim, estou falando é como uma louca. Tu recebeste o bem de Deus e o mal você não quer? Certamente Satanás ele usou a mulher de Jó para ficar atormentando ele também. O casamento dele está abalado. Tudo está abalado. Jó, capítulo 30, do verso 17 ao 18. A noite corrói os meus ossos, dores
lancinantes nunca cessam, em sua grande força, Deus agarra a minha roupa, Ele me aperta pelo colarinho da minha túnica, a minha pele se escurece e começa a descascar, o meu corpo queima de febre. Então ele descreve as dores nos ossos, febre constante, descamação da pele e sofrimento. Em meio a tudo isso, olha a declaração que Jó deu novamente no capítulo 19, no verso 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará sobre toda a terra. Meus irmãos, eu acho que eu e você, nós não passamos nem 2% do que Jó passou durante a vida dele. E talvez no nosso meio tem pessoas que estão passando por doenças que talvez eu e você nunca vamos passar. Doenças que muitas vezes não têm mais cura. E essa pessoa, ela passa por essa vida, vai passar o resto da vida nesse sofrimento. Só que uma coisa eu posso dizer para você que está sofrendo, com toda certeza, Deus ele não te abandonou. Deus ele está com você em todos os momentos da sua vida. Seja nos momentos bons ou nos momentos maus. Deus ele está sempre com você. E talvez nós nos levantamos este questionamento. Deus, por que eu tenho que sofrer tanto assim? Por que isso tem que acontecer comigo? Por que meu parente tinha que morrer logo agora? Você lê o livro de Jó, ele vai fazer 16 perguntas para Deus. 16 perguntas. E aí você pensa, Deus vai responder as perguntas de Jó no final. Você fica naquela expectativa, o filme é um drama. Lembrando da nossa cena, nós estamos na segunda cena. E Deus não responde Jó. Deus dá o silêncio para Jó. E no final do livro, Deus faz 70 perguntas para Jó. Deus não respondeu, Deus perguntou para Jó. Abre lá o capítulo 38 de Jó, o versículo 4. Toda vez que você ou eu estiver questionando a Deus, a sabedoria, a grandeza, a soberania de Deus, faça o seguinte. Eu aprendi isso durante a minha caminhada nesse sofrimento. Você tira o nome de Jó e coloca lá. Consegue projetar? Onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Conta-me se tens entendimento. Próximo. Quem lhe fixou as medidas, se é que sabes o que a mediu? Como cordel? Onde estão os fundados, os seus alicerces, ou quem lhe assentou a pedra fundamental, meus irmãos? E aí Deus começa a fazer perguntas para Jó. Uma estava, onde você estava? E a vez que eu estava questionando a Deus, o porquê que eu estava passando por aquilo tudo, aí eu li esse texto, eu tirei o meu nome, eu tirei o nome de Jó e coloquei o meu. E aí como se fosse Deus falando para mim. Ó, que maravilha, Deus falando comigo através da palavra. Cláudio, onde é que você estava quando eu criei a terra? Onde é que você estava quando eu criei os mares, quando eu criei o céu, quando eu criei todos os animais, quando eu criei você? Me responde, já que você é tão sabido da vida. Você é o cara, você sabe tudo. Tira o nome de Jó e coloca o seu, meus irmãos. Eu garanto para você que você não vai mais questionar a Deus. Você, ao contrário, você vai glorificar a Deus. Você vai reconhecer que Deus ele é soberano sobre todas as coisas. E é isso que Jó ele consegue ver. E por mais sofrimentos que nós passamos aqui, meus irmãos, jamais nós também iremos sofrer como o próprio Filho de Deus sofreu aqui nessa terra. Jó era só um espelho daquilo que Jesus iria sofrer. Jó era um tipo de Cristo. O sofrimento de Jó perto de Jesus é mínimo. Enquanto Jó ele enfrentou o sofrimento de forma exemplar, ele era apenas uma sombra daquele que viria para redimir quem? A humanidade. Então o sofrimento de Cristo na cruz, ele transcende qualquer dor humana. Porque ele voluntariamente ele carregou o meu pecado e o seu pecado. Quando nós lemos Isaías 53, ele vai dizer que Cristo ele foi moído por causa das nossas transgressões. Jesus ele suportou o sofrimento, mas também ele venceu. E o sacrifício na cruz ali foi o ápice do amor de Deus por nós, pelos eleitos de Deus. Então o seu sangue derramado é a fonte de toda a nossa redenção. E aí quando nós lemos o Novo Testamento, ele revela que Jesus ele compreende o meu sofrimento, o seu sofrimento. Porque ele foi um homem de dores. Ele foi um homem que também sofreu. Então ele é um sumo sacerdote que ele é compassivo. E o pior de tudo é que ainda não acaba, que nessa cena,
Nós vemos os amigos de Jó chegando, quando você dá sequência na leitura. Então Jó, ele perdeu os bens, ele perdeu os filhos, ele perdeu a sua saúde e ele está sentado no pó, se raspando com um caco. E chegam os seus 3 amigos. Eu acredito que aqueles homens eram realmente amigos de Jó, porque eles sentaram no lado de Jó e eles ficaram 7 dias e 7 noites do lado de Jó, chorando, sem falar nada. Sem falar nada. Talvez nós não sabemos consolar algumas pessoas porque não temos o conhecimento aprofundado de quem é Deus. E quando algumas pessoas tentam fazer teologia, é onde começa a dar errado. Foi o que os amigos de Jó tentaram fazer. Teologia, só que uma má teologia. Eles tinham a compreensão errada de quem que era Deus. Em alguns pontos eles estavam corretos, só que em grande parte eles estavam errados. E aí, em vez de consolar a Jó, eles ferrou mais ainda. Olha só o que eles falam. Eles falam que Jó não era convertido, que Jó era um pecador endurecido porque ele não queria se arrepender, que Jó era um rebelde contra Deus, que Jó era hipócrita, que Jó era um adúltero, que ele era ladrão, era explorador dos pobres e é insensível às necessidades dos aflitos e, por fim, que ele era louco. Belos amigos que Jó teve agora. Como dizia o baixinho Romário, ele uma vez falou que o Pelé calado era um poeta. Nós podemos aplicar isso, que Jó fala isso no livro dele, que os amigos dele calados, eles passariam por sábios. Ou seja, calados ele era um poeta. Meus irmãos, às vezes, quando nós vamos num velório, eu não gosto de falar, chegar na pessoa e falar alguma coisa, porque nada do que eu e você falamos vai tirar a dor da pessoa ali no momento. Às vezes o que a pessoa precisa simplesmente é de você chegar e dar um abraço nela ou simplesmente ficar ali do lado dela. Não pela pessoa que faleceu, mas sim pela pessoa que está sofrendo. Só isso. Você não precisa falar nada. Chega e dá um abraço, chora junto, senta do lado. Inicialmente foi o que os amigos de Jó fez, né? Então, quem sabe os seus amigos mais chegados, eles já se voltaram contra você também. Ou eles caluniaram você de alguma forma, ou eles te magoaram, ou eles te traíram, ou te causaram alguma injustiça. Só que nós vamos mais uma vez para Jesus. Jesus, ele foi traído pelos seus amigos. Ele foi traído pelo seu povo, ele foi traído pelos seus discípulos, pelos amigos mais próximos que caminhavam com ele durante aqueles 3 anos de discipulado. E Jesus, ele deu a sua vida por aquelas pessoas. Ele foi abandonado, ele foi maltratado, rejeitado, e ele levou sobre si todos os nossos pecados. Tudo, meus irmãos, ele não abriu a boca em hora alguma. E ele bebeu o cálice da ira de Deus, que era para mim e para você tomar. Então, se eu e você cremos de fato que nós somos salvos, nós jamais iremos enfrentar essa ira de Deus. Jamais. Nós jamais iremos enfrentar um milímetro daquilo que Jesus enfrentou por mim e por você. E agora avançando para a nossa última cena. Lembra da música do início? Rastros na areia? Olha só o que fala a última parte. Então, naquele instante sagrado, que ele abraçou-me dizendo assim, Jesus dizendo para a pessoa, usei a coroa de espinhos, eu morri numa cruz e duvidas de mim? Filho, esses rastros são meus. Ouça o que eu vou lhe dizer. Nas suas horas de angústias, eu carregava você. Bom, eu cantaria essa música da igreja facilmente. Porque ela está exaltando o que Cristo fez. Muitas vezes nós temos a concepção, porque a fulano é música, não é música gospel. Meus irmãos, tem muita música gospel que é pior do que música secular. Traz mais mal do que bem. E nós vemos verdade nessa música. Jesus, por mais dificuldade que eu e você passem, ele nos carrega no colo. Talvez nós não conseguimos ver o rastro, como o autor da música diz, que ele não conseguia ver. Porque ele estava no colo de Jesus, sendo carregado por ele. E talvez nesse momento de aflição, que eu não sei se você tem passado ou vai passar,
creia nisso, que Jesus ele é o nosso consolo, que Jesus ele é o autor da vida e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, para a nossa última cena, a restauração de Jó. A restauração de Jó marca o desfecho glorioso da jornada de sofrimento e de fé. Deus ele faz o que? Ele não apenas restaurou o que Jó havia perdido, mas abençoou em proporções ainda maiores. Deus deu o dobro do que Jó tinha. Depois de todo esse sofrimento. Aí eu pergunto para os irmãos, Jó ele fez alguma barganha para Deus dar porção dobrada para ele? Ele deu um dízimo profético no final do ano para receber alguma coisa em troca? Ele foi curado porque ele fez uma campanha de 7 dias e outra de Daniel de 21 dias? Jó ele não fez nada disso. Nada disso. Ele simplesmente sabia que Deus era soberano sobre todas as coisas. Se Deus quisesse curar ele e restaurar ele, ele simplesmente restauraria. Na manhã de hoje, eu e o Gabriel, a gente estava até rindo, porque a gente fez parte de uma denominação que no final de ano a prática é essa. Você está uma doença, você traz uma oferta, um ato profético, que é uma oferta grande, e através dessa oferta Deus vai te responder. Ou se você quer ter um salário de 20 mil reais, você traz 2 mil reais. Olha só que negócio bom. Você dá 2 e ganha 20, é um negócio muito bom. Nem o banco dá isso. E as pessoas vêm tratando Deus dessa forma. E isso, o texto de Jó mostra que não. Ele não precisou fazer nada disso para que Deus pudesse restaurar a sua vida. Então a primeira restauração que acontece é a material e a física. Deus devolveu a Jó o dobro de tudo que ele possuía. Vamos ler Jó 42, versículo 10. Jó 42, 10. E depois que Jó intercedeu pelos seus amigos, o Senhor o livrou e lhe deu o dobro de tudo que possuía antes. Por que Jó teve que interceder pelos seus amigos ali? Fazer um sacrifício? Porque os amigos tinham uma compreensão errada de quem era Deus. De certa forma, eles estavam acusando Deus. Eles acusou Jó de um pecado que ele não cometeu. E aqui nós vemos outro princípio, que nem sempre alguém está sofrendo porque ele cometeu algum tipo de pecado. Não. Quando nós lembramos do episódio do cego, que as pessoas perguntam para Jesus, quem pecou? Foi o pai dele ou foi ele, os antepassados? Aí Deus não. Jesus fala para ele, não, ele nasceu assim para a minha glória. Para a minha glória. Talvez a doença que você esteja enfrentando seja para a glória de Cristo. Para você se parecer mais com Cristo. Não sei. Talvez esse seja o propósito de Deus. Se você for um eleito, certamente será isso. Então Jó ele viveu ainda mais 140 anos depois que ele foi restaurado. E ele teve o quê? Mais 10 filhos. Deus deu 10 filhos a mais para ele. Aí você pode perguntar assim, mas tá, beleza, mas como assim então ele teve o dobro de filhos? Os filhos deles não morreram? Meus irmãos, se os filhos de Jó eram eleitos, eles estão no céu. Jó ele não perdeu nada. Jó ele ganhou mais 10. Porque quando a gente perde, a gente não sabe onde está, mas Jó sabia onde os filhos deles estavam. E ele sabia que os filhos deles estavam no céu. Então por isso ele tinha certamente uma paz por causa disso. Em segundo lugar, a restauração familiar. O casamento de Jó ele foi restaurado, porque ele recebeu os 2 filhos. Certamente a mesma mulher. Você não vê menção de outra mulher aqui no livro de Jó. Deus restaurou o casamento de Jó mais uma vez. E Deus restaura também os relacionamentos com seus amigos. Jó ele foi desprezado, foi por todo mundo. Ele tinha os servos deles, quando você discorre sobre o livro, ele fala que ele dá ordem para algum servo, e o servo simplesmente assim, cara, não te obedece mais não. Ele era desprezado, o maior conselheiro. As pessoas estavam rindo dele, chamando ele de idiota, de tolo. Por tudo isso, Jó foi restaurado também nessa parte. E também Jó teve a restauração espiritual. Olha só o que Jó 42, 5 diz. Jó 42, 5. Com os ouvidos eu tinha ouvido falar a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. E isso é interessante porque Deus fala que Jó era um homem íntegro, reto e temente a Deus. Ou seja, ele conhecia a Deus. Mas aí agora Jó fala que não conhece a Deus. Tipo assim, só de ouvir, não era próximo. Meus irmãos, talvez eu e você, nós dizemos que nós conhecemos Deus como Jó dizia.
E aí, através do sofrimento, talvez Deus quer te aproximar mais ainda dele. Através do sofrimento, muitas vezes nós nos aproximamos. Muitas pessoas não, como nós vimos, de pessoas que entram em desespero e se matam. Mas quase sempre, aqueles que são eleitos, o sofrimento é uma forma de Deus tratar com você. Através do sofrimento, você tem um relacionamento mais próximo com Ele. Em Apocalipse 21:4, olha só o que diz: Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já se passaram. Ou seja, vai chegar um momento, meus irmãos, que todo esse sofrimento que nós passamos nessa vida, ele vai acabar. E no céu, eu e você, nós não iremos mais chorar. Nós não iremos mais nos lembrar desse sofrimento, das pessoas que nós perdemos, da doença que nós tivemos e de tudo aquilo que nós somos humilhados aqui nessa terra. Então nós vemos a primeira, a segunda e a terceira cena, e agora para concluir, a última cena da vida de Jó nos ensina que Deus ele está sempre no controle, mesmo quando não entendemos os seus propósitos. Meus irmãos, eu e você, nós não precisamos de todas as respostas. Nós só precisamos entender que Deus ele é soberano sobre todas as coisas. Isso é o suficiente para nós. Eu estou sofrendo, não entendo por quê. Não entendo mesmo. Por quê? Deus é soberano, confia nele. Confia nele que tudo ele fará. Ele diz, Paulo em Filipenses 4, diz que aquele que começou a boa obra, ele vai concluir também. Deus ele não apenas restaura o que foi perdido, ele nos transforma e nos ensina a depender mais dele. A sua bondade se manifesta na maneira como ele reverte as crises e abençoa aquilo que era tristeza em alegria. Então o que nós devemos fazer, meus irmãos? Nós devemos parar de murmurar. Nós devemos parar de lamentar. O sofrimento ele vai vir, vai. Mas confie que de fato Deus está com você. Entregue a sua vida e confie nele, que ele é fiel para restaurar não apenas as nossas perdas, mas também o seu coração, para que você viva para a glória do seu nome. Então quero deixar agora algumas aplicações práticas para nós. Primeiro, em meio ao sofrimento, nós devemos confiar em Cristo como nosso Salvador e Consolador. Lembrar que Deus está presente e que nosso sofrimento tem um propósito redentor. Olhar para a eternidade, onde todas as lágrimas serão enxugadas, vivendo o quê? Com esperança. Cristo, ele restaura a nossa alma hoje, nos conduz pela graça e nos garante o futuro sem sofrimento. Porque, Paulo diz lá em Romanos 8, porque estou certo de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada a nós. Vamos colocar de pé, vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela sua santa e bendita palavra, onde nós podemos aprender, Pai, com esse homem que sofreu tanto, Pai, que foi Jó. E através dessa história real, nós podemos perceber que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. E assim como o Senhor restaurou a vida de Jó, o Senhor também pode restaurar a nossa vida. Talvez nós estamos passando por momentos de dificuldade, seja de saúde, seja financeira, seja emocional. Mas a Tua palavra nos garante que aquele que começou a boa obra, aquele há de terminar também. E por isso nós acreditamos, ó Pai, em tudo que o Senhor nos diz através da Tua palavra. E que o Senhor possa, Pai, estar ao nosso lado todos os dias, como foi nessa canção mencionada. Que o Senhor possa nos carregar nos Teus braços nos nossos momentos mais angustiantes das nossas vidas. Que o Senhor esteja conosco, Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar?